Olá, estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem do universo espiritual para ti. É uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, mas ela pode ressoar em partes. Por isso eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Mensagem para ti pode estar aqui no início, no meio ou até mesmo no final desse vídeo. Antes que eu me esqueça, eu sou MC Martins, taróloga há mais de 30 anos, e se essa mensagem não ressoar contigo, não fica triste. Acesse meu canal no YouTube, @MC Martins. Lá tem centenas de vídeos. Escolha um, deixa a tua intuição fazer a escolha e trazer as respostas que tu busca. Mas sem mais delongas, vamos para a mesa, vamos ver o que nós temos para hoje. Para você que está aqui pela primeira vez, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Para você que me acompanha também, né, um grande beijo. Esse oráculo é o oráculo que eu trago para trazer a energia da nossa leitura. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu like. Olha, viraram duas, mas como uma apareceu a outra não, eu vou trazer só uma. E ela diz o seguinte: elas fizeram, mas não leva muito tempo aqui nosso vídeo, né? Ela fala de milagre. Às vezes o milagre não acontece no nosso tempo, na velocidade que desejamos, mas chega na hora que precisamos. Olha que interessante. Quem quiser printar, me printar, fica à vontade. Mas olha só, às vezes o milagre não acontece no nosso tempo, na velocidade que desejamos, mas chega na hora que precisamos. Essa mensagem, ela fala para nós, ela traz para nós, na verdade, a nossa ansiedade, a nossa pressa. E às vezes as coisas não acontecem porque nós não estamos preparados para aquele acontecimento, por mais que o desejamos. Então, muitas vezes nós precisamos, sim, passar por trajetórias, por caminhadas, por percursos, para a gente ter a evolução necessária para ter o merecimento daquilo que a gente deseja. Então, é bom pensar. Às vezes, as coisas acontecem porque é a hora de acontecer. Então, dá uma segurada aí na ansiedade e vamos ver o que mais nós temos aí. Bora para a mesa. Gente, não, e o pior é que é bem isso mesmo, né? Às vezes a gente quer que o milagre aconteça naquele momento, mas nós não estamos preparados para aquele milagre. Se ele acontecer, talvez a gente não dê o devido valor, né? A gente não sabe, né? Mas a vida sabe muito mais do que nós. Então, ter paciência, esperar o momento, esperar o dia certo. Olha o que traz aqui para nós a nossa primeira linha da nossa leitura, né? A lâmina do diabo. A lâmina do diabo fala exatamente de crenças limitantes, de estar muito apegado a coisas que não nos cabem, a estar preso mentalmente a situações, coisas, pessoas, enfim, e que a gente muitas vezes não se dá conta. E a sacerdotisa traz o que para nós? Traz o autoconhecimento. E o enforcado, que fala de uma posição aparentemente de conforto, e a força. Bom, a gente partindo do princípio que a energia da nossa leitura vai trazendo para nós a paciência, saber que em momento certo de os nossos milagres acontecerem, o que as lâminas trazem para nós? Elas trazem o seguinte: é muito importante que a gente se primeiro desapegue de tudo aquilo que nos trava, de tudo aquilo que nos impede de seguir adiante, de tudo aquilo que nos
por falta de conhecimento mesmo, por falta de autoconhecimento, né? Nos coloca muitas vezes numa posição aparentemente confortável, mas ela é uma posição de sacrifício. E aí, obviamente, o que? A força traz para nós tudo aquilo que nós podemos alcançar, a força que nós temos usando o que? A nossa inteligência. A lâmina da força traz para nós as honrarias e os méritos, mas com o uso da força necessária e de forma inteligente. Então, aqui, para que os teus milagres aconteçam, para que tudo aquilo que tu busca, primeiro tu tem que fazer uma autoavaliação. Gente, e a gente falou disso. A lâmina do diabo traz para nós o desapegar-se, o livrar-se, aquelas crenças que nos colocam, às vezes, lá na nossa infância, que não colocaram por mal, na grande maioria das vezes, né? Isso não foi nos colocado por mal, foi colocado por uma questão, às vezes, até de proteção. Eu gosto muito de trazer a analogia da lâmina do diabo, sobre as questões de quando nós éramos crianças que falavam, né, do velho do saco, a gente morria de medo, do bicho-papão, essas coisas que ao longo de um tempo, isso traz para nós, cria traumas, né? Tem pessoas que ficam medrosas, tem pessoas que ficam inseguras, tem pessoas que acreditam naquilo de uma forma tal quando criança, e depois quando adulto, elas só transferem esse bicho-papão para alguma outra coisa, para algum outro medo, para alguma outra insegurança, e a pessoa fica presa nessas crenças, né? Crenças do tipo, quando criança, né? Eu quero ser piloto de avião. Capaz, menina, tu não tem condições. Imagina, pobre não pode, né? Pobre não vai nunca. Então, essas questões, né? Outro dia eu estava lendo um livro e ele falava exatamente dessas questões que, porque ter dinheiro, pessoa que tem mau caráter, ter dinheiro não faz bem, porque o dinheiro é amaldiçoado, porque o dinheiro... Gente, isso tudo são crenças limitantes, que não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente ouvia isso quando criança, e eu ouvi isso quando criança, essas crenças, né? Ainda mais no meu tempo, em que o machismo era, e dentro da minha família, principalmente na nossa casa, era uma família grande, né? Com muitos filhos. Então, meus pais não tinham condições de dar para nós, a não ser o básico do básico. E muito menos estudo. E eu já contei essa história que eu ouvi com 11 anos, meu pai dizendo, eu queria estudar, e ele dizia, não, filha minha, tem que saber ler e escrever para não sujar o dedo no dia do casamento. Só que eu não acreditei nisso. Apesar da pouca idade, na época, né, assim, a informação que nós tínhamos era vinda dos pais, diferentemente de hoje, né? No nosso mundo hoje, a informação ela vem de tudo que é lugar. Tá difícil, inclusive, educar uma criança. Mas no nosso tempo, há um tempo atrás, quer dizer, há bastante tempo, era difícil a chegar às informações. Então, o que pai e mãe diziam viravam lei. E isso também traz crenças limitantes. Então, a mensagem aqui, ela fala muito disso, né? Tu ter paciência com teus milagres, mas antes te liberta daquilo que te trava. Antes te desprende, te solta, te abre. Permita-se, permita-se. E, obviamente, a sacerdotisa, ela traz aqui para nós é o autoconhecimento. É você saber que você pode. Se você quer, você pode. Mas para isso, as coisas não vão cair no colo. Não.
E isso vai demandar um sacrifício? Vai. Vai sugerir, inclusive, com a carta do enforcado, você olhar para a tua situação por um outro ângulo. Às vezes, a gente está numa posição de sacrifício, e como a gente não consegue outra, a gente tem medo de que fique pior do que está. Só que pior que está não vai ficar. Então, olhar para a situação, sair dessa posição, buscar uma outra posição, saber fazer e tomar essas decisões, saber fazer escolha, tomar essas decisões, sim, requer sacrifício. Não é fácil, não. E óbvio que os oráculos estão falando, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem força, você tem capacidade e você tem, sim, méritos. E, obviamente, quando tu conseguires te desprender daquele passado que te encheu de caraminhola, né? Quando tu te libertar de todas as crenças que te impeçam de seguir em frente, você vai ver a força que você tem. A força que você tem. Vamos para a mesa? Gente, essa leitura aqui realmente vai falar para muita gente aquilo que nós precisamos ouvir, né? As coisas acontecem na hora, tem que acontecer na hora que nós estamos preparados para isso, né? E é aquela história que também eu já trouxe aqui, que adianta tu ganhar um avião de presente se tu não tem aonde colocar, tu não tem um brevet, tu não tem condições, né? Então, para que ter o avião? Claro que se tu ganhar, tu vai fazer, né? Vende, transforma, enfim, numa outra coisa que tu possa realizar. Mas não adianta tu sonhar mais do que tu pode, né? Ou ter sonhos que virem ilusão. Isso a gente também tem que ter um cuidado muito grande. Então, aqui, olha só, nós estamos falando sobre sonhos e ilusão, ilusões, né? Nós temos aqui exatamente o quê? O 10 de copa fala das emoções, justamente em família. Então, assim, literalmente o que a gente vinha falando sobre as crenças lá no passado, elas vêm sim, elas vêm de relações que as coisas não foram feitas, não foram ditas, não foram criadas por mal. Até aqui, o que me parece que foi um ambiente de infância muito feliz, um ambiente de infância agradável, mas mesmo nesses ambientes felizes, agradáveis, alegres, enfim, mesmo nesses ambientes, né, se criam crenças limitantes, se criaram crenças limitantes, porque se essas crenças elas vêm às vezes dentro da família, às vezes na própria sociedade, nas relações, nas escolas, nos amigos, é uma coisa que vai ao longo, né, de um tempo. E aí aqui, olha que interessante, né? A alta sacerdotisa que vem trazendo para nós o você estudar, o você se autoconhecer, mas o 3 de paus traz aqui para nós essa capacidade de você, usando da tua criatividade, olhar para a tua trajetória, fazer aquela parada para reflexão, né? Para olhar, para dar um olhar mais atento à tua jornada até aqui. Porque aqui nós estamos falando de passado, aqui nós estamos falando de presente. Para que aqui eu botei o enforcado virado? Para quê? Para que no futuro a curto e médio prazo, né, nós temos aqui o 9 de copas. O 9 de copas, ele traz para nós as realizações. O 9 de copas, ele sugere para nós exatamente os desejos, a satisfação dos desejos realizados. E olha que interessante, nós aqui falando de expansão, de progresso, né? É você olhando a tua trajetória, né? Olhando assim com curiosidade, e literalmente, né? Com criatividade, isto é, tu olha para o que tu
construiu até aqui, e dali tu tira novas ideias, novas construções, e o que nós temos aqui logo no futuro, a curto e médio prazo, é a realização dos teus desejos. Então você sim buscando e encontrando a realização, as comemorações, são realizações, são comemorações que elas não são, nós não estou falando aqui de uma pessoa para si só, ela é alguém que busca para si e para os seus, né? Mas aí nós temos o que aqui? O 7 de paus. O 7 de paus, ele traz para nós a necessidade de você lutar por aquilo que tu acredita. Olha que interessante, né? A gente falou das crenças que te limitam, a gente falou de tu te libertares daquilo que te trava, daquilo que não te deixa ir adiante, aquilo que tu tens que buscar o autoconhecimento para olhar para a situação por um outro prisma e entender que você tem força suficiente para que os teus milagres aconteçam. É você usando, né? Você fazendo não só para si, mas você pensando no seu todo, no teu entorno, sabe, para ti, para os teus. Não é uma questão aqui de egoísmo, eu quero só para mim. Não, aqui nós estamos falando de pessoas que pensam e se preocupam consigo e com os outros. Então, os teus milagres vão acontecer sim, quando tu te desprender das crenças que te limitam, mas você fazendo exatamente isso, o teu você buscando através do teu autoconhecimento, através do estudo e do teu autoconhecimento, olhar para a tua caminhada, olhar para a tua trajetória. Para quê? Para que você perceba quanta coisa já se realizou e quanta coisa ainda vai se realizar. Teus desejos, sim, vão ser realizados, sim. Teus milagres vão acontecer, sim. Mas muita luta, muita batalha, claro. Tem que trabalhar, nós temos que trabalhar. Eu costumo dizer, tem gente que acha que porque tu faz uma viagem, porque tu tem a casa própria, tu compra um carro, tu te dá o luxo de vestir determinadas roupas ou frequentar determinados lugares. Tem pessoas que acham que tu é uma pessoa de sorte. Ninguém olha para o teu sapato para saber a caminhada que tu fez. E sim, as coisas acontecem para quem baixa a cabeça, vai à luta, para quem não desiste, para quem acredita na sua capacidade, para quem acredita na sua força. Vamos voltar para isso. Gente, olha que interessante essa nossa leitura. Nós estamos literalmente trazendo essa mensagem para alguém que quer muito que o milagre aconteça, né? Mas essa pessoa, ela realmente precisa se libertar de determinadas crenças que a impediam de seguir adiante. Mas é uma pessoa que já está buscando o autoconhecimento. Nós estamos falando de alguém que já está buscando o autoconhecimento. E na busca desse autoconhecimento, olha de novo o enforcado virado ao contrário. Então, olha que interessante. A lâmina do enforcado, literalmente, ela vem sugerindo para você olhar para a tua realidade por um outro prisma. E aí você vai ver que os milagres não acontecem no nosso tempo, na velocidade que desejamos, mas ele chega na hora que precisa chegar. Gente, vamos ver o que mais que nós temos para nossa leitura. Opa! Olha a carta da força outra vez, ela chegou a cair virada. Olá! Bom, essa aqui caiu por último, eu vou deixar ela como fundo do deck. Essa aqui foi a primeira.
Gente, sacerdotisa e papisa, como são oráculos diferentes, elas significam a mesma coisa, tá? Aqui a carta da força e aqui, olha só que interessante, o que nós temos aqui? A papisa, ela vem trazendo exatamente isso, né? É como tu leres um livro, né? Não adianta tu ir lá pro final para ver o final, se tu não conhece todo o contexto. Essa lâmina, ela traz a papisa buscando o autoconhecimento. E o autoconhecimento nada mais é que um dia após o outro. É viver, porque se a gente parar para pensar, cada dia da nossa vida é a página de um livro que conta uma história que nós estamos construindo. E como é que tu quer que o teu final seja? Tu tem que buscar esse autoconhecimento hoje para estar preparado para contar um final feliz lá adiante. Mas para isso tu tem que viver hoje, tu tem que viver hoje na sua plenitude. O que nós temos hoje, seja ele um dia maravilhoso, seja um dia mais ou menos, seja ele um dia terrível. Aprendizado. Todo dia nós ganhamos um presente do universo. Nós acordamos. Para quê? Para viver o dia, para aprender, para evoluir, para construir o amanhã. Então não tenha pressa. Entenda que o milagre acontece não é no nosso tempo, é no tempo que o universo sabe que nós estamos preparados para receber esse milagre. Vamos voltar para a mesa. Aí a lâmina da força, mais uma vez, vem falando da questão das honrarias, dos méritos, de você usando a tua inteligência, com coragem, né, para conquistar, sem precisar fazer força, sem precisar de esforços mirabolantes para chegar onde tu quer. Então é você buscando o autoconhecimento, você fazendo a análise que você precisa fazer de tudo que tu viveu até aqui e você entendendo que tudo que está acontecendo são méritos. A carta da força, ela traz as honrarias, ela traz os méritos também. É você, sim, por todo o teu esforço, a tua luta, a tua batalha, você, por honrarias e por méritos, sim, chegando a, digamos assim, as conquistas que tu buscas. É você olhando para a situação, procurando nela um novo ângulo, sair desse digamos, desse período de estagnação, né? É você olhando por um outro ângulo e você vai ver as conquistas, o milagre acontecendo. A lâmina do Nove de Copa, ela traz para nós as realizações. É você chegando a esse ponto das realizações. É você entendendo que tudo aquilo que tu pediu para o universo ele vai te trazer. Ele vai te trazer. Então, é você encontrando a realização, nós estamos falando muito aqui das questões emocionais também, né? É você chegando a esse patamar, né? De você tendo as tuas emoções, digamos assim, as alegrias, as conquistas, as vitórias, todas sendo realizadas, mas com muita luta, com resiliência, usando da tua inteligência, usando a força, trabalhando. E aí vem o eremita para falar o quê? A luz está nas tuas mãos, mas a tua jornada só tu vai poder fazer. Só tu. O eremita, ele traz para nós exatamente essa analogia. O eremita, ele fez uma caminhada solitária, uma caminhada difícil, árdua, que ele saiu
em busca da luz. Ele saiu em busca da luz. E aí, quando ele chega lá no topo, ele se dá conta que a luz estava nas mãos deles, que a luz estava com ele. E como é que ele conseguiu descobrir isso? Autoconhecimento. Nessa jornada em que muitas vezes ela parece solitária, nós nunca vamos estar sozinhos, nós não viemos sozinhos, nós não ficamos sozinhos, nós não iremos sozinhos. E isso é importante, porque às vezes a gente até pode se sentir sozinho, mas tem as energias invisíveis que não vão nunca nos deixar sozinhos. Então a tua jornada, a tua caminhada pode até parecer muitas vezes que tu estava sozinho. Isso aqui me veio à mente, sabe o que? Tem eu não sei se é um texto, né? Não sei se é uma oração, o que é, mas eu conheci essa Pegadas na Areia. Pesquisa aí, vai ler para tu ver. Pegadas na Areia. E eu, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu juro para vocês, eu era uma meninota, eu chorei muito, porque muitas vezes eu me sentia assim, numa jornada sozinha. E aí depois eu descobri, e até me emocionou, mas essa mensagem, ela mostra para nós o quanto que nós precisamos entender que nós não estamos só, nunca. Vamos voltar para mim. Gente, olha, essa leitura aqui não tá fácil, não. Não tá fácil, porque acaba aqui, taróloga, que muitas vezes as leituras, elas também, né, ressoam, porque como é uma leitura geral, elas ressoam com a taróloga também. Mas, e engraçado que me veio à mente, né, com a lâmina do eremita, essa mensagem, né, mas quem tiver oportunidade, entra no Google lá e pesquisa Pegadas na Areia. É um texto lindo, 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 lindo. Mas vamos aqui, né, quem tá nesse vídeo pela primeira vez, olha só esse oráculo, lindíssimo, eu acho ele lindo demais. Ele é o oráculo cigano, como a minha mentoria é cigana, então eu tenho a cigana Zaira, que é a minha mentora desde que eu me conheço por gente, e o cigano Iago, meus mentores. Então eu, além da técnica de leitura, né, que eu estudo para isso, estudo há muitos anos e continuo estudando, eu ainda recebo, né, a mentoria deles, do Cigano Iago e da Cigana Zaira. Então, eu trago esse oráculo, que é o baralho cigano, para confirmar se tudo que foi dito aqui está de acordo com o que precisa ser passado, né, ou se tem alguma coisa para acrescentar. Então, já começou aqui com a lâmina do chicote. O chicote, ele traz para nós, digamos assim, você tendo, e ela está na linha do passado, né, você ter tido, né, digamos assim, um cuidado, e mesmo a gente sabendo que a infância não foi uma infância cheia de traumas, mas que ela trouxe, sim, crenças limitantes, mas também foram os aborrecimentos, as discórdias, as tristezas, né, que tu vivenciou por alguma razão, ou que tu presenciou por alguma razão, que também trouxe essas crenças limitantes. E muitas vezes é mesmo, a gente presencia alguma coisa, né, que traumatiza, enfim, né, mas aí tudo adequou conforme a tua realidade, né, mas é você cuidar, né, e não deixar que as crenças te limitem, porque aqui nós estamos falando de alguém muito forte, de alguém que tem uma força muito grande, e alguém que literalmente busca o autoconhecimento, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Eu falei do eremita, mas não falei agora que eu me dei conta, mas é porque não era o momento. Como essa aqui virou, eu vou deixar ela, e essa aqui não virou, eu vou
deixar no baralho, o que nós temos aqui? A lâmina, então, da árvore. A árvore significa a proteção, a segurança. Fala também de vida longa, de solidez, né? Fala de abundância. E engraçado que a lâmina da árvore fala de abundância, né? De solidez, de fartura, mas a lâmina dos peixes também. Ela traz sucesso, materialização, ela traz expansão do patrimônio, então, dinheiro, né? Então, seja o que for, aquilo que tu busca, né? As coisas literalmente se realizando. E aqui, olha que interessante, aqui nesse autoconhecimento, aí cai a árvore, né? Olha que interessante, é você buscando esse autoconhecimento, você fazendo a análise dessa tua trajetória, chegando à conclusão do quanto que você é forte, e quanto que você está enraizado, enraizada, o quanto que isso significa, né, essa tua força, né, imagina, é a força de você trazer segurança não só para si, mas para os que estão na tua volta. Olha que interessante. E aqui, né, a nível de futuro a curto e médio prazo, é você olhando para a situação, né, aceitando essa sugestão do oráculo enforcado, de você sair dessa posição, olhar para a situação por um outro ângulo, é você vendo os teus desejos, teus milagres acontecendo, sendo realizado, e você aqui, a lâmina que nesse oráculo chama-se Casa de Deus, mas é a torre, ela traz para nós aqui. Tem coisas que precisam sim, a gente precisa, é o livramento. Então, assim, a lâmina do diabo fala de livramento, de desapego, mas a torre também traz isso. É você desapegando, é você fazendo literalmente aquele faxinão e tirando da tua vida aquilo que não cabe mais nela. Mesmo que isso custe tu ter que ficar nessa jornada solitária, mas é você, com a tua força, com a tua inteligência, com o teu trabalho, você sim chegando ao topo da onde que você quer, com toda a luz, com todo o brilho que é teu de direito. Gente, olha que interessante. E a última lâmina que cai, a lâmina dos peixes, a lâmina que fala de dinheiro, sucesso, patrimônio, independência e expansão e lucro. O milagre vai acontecer. Talvez o milagre até já esteja acontecendo, ou ele até pode vir a acontecer, mas não vai demorar muito, não. Mas é só você ter paciência, que ele vai acontecer na hora que o universo entende que tu está preparada para recebê-lo. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.